No norte de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, uma igreja tem trabalhado o conceito de unidades de ação em movimento. Vivendo a missão, elas têm alcançado pessoas para Cristo. Bom, a proposta da nossa unidade de ação é agregar um pouco do valor relacional, um pouco da questão comunitária, né? De nos relacionarmos como amigos e também da parte espiritual. A gente tem tentado realizar atividades que englobem esses três aspectos e a gente tem visto o resultado através dessas atividades. Nós nos envolvemos a cada sábado como unidade de ação, da Escola Sabatina, mas também nos encontramos em alguns dias durante a semana. Então, nesses encontros que nós temos, que são encontros que são feitos nos lares, e a gente diversifica bastante essa questão, então nós encontramos pessoas que não são da nossa denominação, que não fazem parte do nosso contexto denominacional, e essas pessoas têm um ambiente mais familiar ao que elas têm em casa. E assim, elas comem conosco, elas agregam valores com os nossos também. E assim nós vamos crescendo juntos de tal forma que essa pessoa é convidada a estar conosco também na igreja e ela automaticamente começa vindo por se familiarizar com a denominação ou com os adventistas nos lares. Então acredito que a nossa comunidade, enquanto unidade de ação, elas estão funcionando, graças a Deus, de maneira uniforme, todas entendendo a necessidade de trabalhar internamente com o estudo da lição da Escola Sabatina, o primeiro Deus, o Revados por Sua Palavra ou o ano bíblico que a pessoa escolher qual o melhor formato, se fortalecendo a cada sábado e saindo para pregar, porque eu tenho que ser luz lá fora. Não a luz, o aspecto pessoal, querendo mostrar para as pessoas, mas entendendo que através do poder do Espírito Santo eu posso fazer sim a diferença lá fora. O Dr. Tião é um exemplo claro e fidedigno de que eu não posso perder as oportunidades. Os nossos pecados, portanto, eles são transferidos do santuário celestial. Esse é o Sebastião. Mas antes de entender a sua relação com Samuel, vamos conhecer mais sobre sua história. Eu nasci com a ausência dos dois membros superiores, apenas com um dedo do lado esquerdo e que ajuda muito. Nós morávamos na zona rural e morar na zona rural significa que você tem que trabalhar, tem que plantar para colher, só assim você tem o que alimentar. Então meu pai sempre acreditava que era necessário que fossem crianças do sexo masculino que tinham que ter uma perfeição física completa para ajudar na lida do campo. Não viver talvez seria a melhor opção, era se eu não vivesse. Novamente eu entendo ele também, porque ele pensava era no futuro. Quem vai dar banho, quem vai dar alimentação, como que vai ser a vida dele. Inicialmente foi mais complicado, porque eu dependia de meus pais, de minha mãe, de meu pai, de meus irmãos, para fazer tudo. Eu não fazia exatamente nada. Então, de tomar um copo com água, ir ao banheiro, alimentar, tudo eram eles. Sebastião lutou, estudou e se tornou advogado. Ele se casou e teve 2 filhos. Enquanto pai, sempre participei, desde o nascimento deles, ajudava a dar banho e é bom porque tudo isso é materializado e eu fazia isso com muita facilidade. É claro que as pessoas assustavam quando viam Tião, é perigoso cair, eu dizia, mas cair é normal, né? É perigoso machucar, eu machucar é normal, mas eu preciso fazer isso. Eu que levo os dois para a escola, eu que busco, eu levo para a escolinha de futebol, porque
sou apaixonado por futebol, adoro futebol, jogo futebol, gosto de correr no parque finais da tarde. A companhia minha sempre são os dois ao lado. Ser pai é tudo. Depois de anos, Sebastião também teve a oportunidade de um último encontro com seu pai, o mesmo que desejou sua morte quando criança. Eu me lembro que ele estava hospitalizado, ele pediu para minha irmã avisar que queria me ver. Eu não estava na cidade, eu estava viajando a trabalho. Eu vim o mais rápido que eu pude. Eu cheguei, ele estava praticamente inconsciente, ele estava dormindo, eu fiquei ali próximo da cama e ajudei ele. Minha irmã foi descansar, eu cobri as pernas dele, coletava ali as necessidades deles, eu fazia ali tudo que precisava. Comecei a colocar sopa logo de manhã na boca dele. Aí quando ele acordou, eu estava limpando a boca dele com o pé. E eu era o único filho que morava em Montes Claros, então para mim era mais fácil estar ao lado dele. Aí ele olhou para mim e falou assim: tinha que ser você, né? Eu falei assim: tinha que ser eu. Aí ele falou assim: você me perdoa? Eu falei assim: não, porque não há o que perdoar. Nós ainda tivemos a oportunidade de, nas últimas horas de vida dele, nós conversamos muito sobre a vida e sobre coisas boas. Então, fiquei marcado com coisas boas sobre o meu pai. E lembra do Samuel? Ele e a esposa foram além das paredes da igreja e encontraram a família do Sebastião. O Samuel e a Rani, eles começaram dando aula para mim, estudo bíblico, eu ainda solteiro, muito jovens. E eu fui embora de Montes Claros. Quando eu retornei, eles não desistiram de mim. Aí o Samuel falou assim: não, nós vamos continuar. Eu falei assim: bom, mas ele não desiste. Então, quem tem esse propósito, tem isso como ação, como objetivo de ajudar pessoas, de transformar a vida de pessoas, eles para mim são exemplos de não desistir. Acolhimento, atenção, e envolver essas pessoas de alguma forma nas unidades de ação, que é o que a gente tem feito com ele, vai fazer uma grande diferença. Ele mesmo antes de batizar na Igreja Adventista, ele está completamente integrado à nossa unidade de ação, tem amigos já em outras unidades de ação. Essas pessoas da outra unidade de ação mandam mensagens para ele pelo WhatsApp, oram por ele. Então, para que uma pessoa se torne uma adventista do sétimo dia, para que ela possa se batizar, é um conjunto de fatores que vai fazer com que essa pessoa tome a decisão de batizar. E isso eu quero tomar como exemplo. Eu quero fazer com que as pessoas conheçam a palavra e não importa onde eu tenha que ir ou a forma com que eu tenho que ir. E eu só escolhi estar na Igreja Adventista do Sétimo Dia por causa dessas atitudes deles e da forma com que eu fui abraçado pelas famílias aqui do Moradas. E o que eu desejo, de fato, eu sei que eu não vou conseguir alcançar todos que precisam. Então, é necessário que todos aqueles que fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia tenham esse mesmo afinco, tenham essa fé e que se não apegue aos detalhes, foque no que tem que ser feito e vai e faça, e não importa como, só faça, só faça. O resto é detalhe.